que nem você falou, as pessoas têm medo. Medo, na verdade, a gente já nasce... Você sabe que a gente nasce 0 km, é um carro 0 km, né? O medo, o medo desenvolve o medo, né? Exatamente, é uma crença, deixa de ser. Só que tem as crenças que são boas e as crenças que são limitantes. O próprio nome fala, ela te limita a dar o próximo passo, certo? Eu, por exemplo, era um cara que tinha crença limitante para dar com pau. Muito. Quais? Cite aí pra gente algumas. Porque você falou ainda sobre a insegurança, falou ainda sobre a timidez. Cara, eu era um cara que, assim... Eu fui criado... A minha família, ela é uma família de professores, né? Então, Sua mãe e assim, seu pai são professores. meu pai era farmacêutico. Sim. A minha mãe é professora. Minha avó é professora, Ah, tá. professora, tudo professor. E o que acontece? Já na época, eu lembro que já induziram a mim que dinheiro não traz felicidade. Perfeito. Quem nunca escutou isso? Entendeu? Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore, rico é pessoa do mal, né? E tudo isso daí. Se você for rico, você não vai pro céu, né? E isso eu já nasci com isso. Né? Porque é mais fácil um camelo passar por um buraco numa agulha. Não é? Exatamente. Então eu comecei a escutar esse tipo de coisa. Você tem que ter estabilidade. Você tem que ter aquele carrinho. Você tem que ter aquela casinha. Tem que ter aquele dinheirinho, sabe? Tudo indo da vida. Para você ser um estável. Nada de arriscar muito. Não arrisca, porque vai que dê errado. E aí, cara, no que você falou. Né? As pessoas que muitas das vezes mais se arriscam é que mais ficam ricas, ficam milionárias. Perfeito. Você E a entende? que mais vai errar também. E a que mais vai errar. E a que mais vai acertar também. Exatamente. Entende? Exato, porque ela saiu daquele comodismo de, cara, melhor não tentar. Tá se arriscando mais. Tanto é que você vê criança, você vê moleque de 18, 19 anos já multimilionário. Exatamente. Entende? E aí, você pega um cara que é multiempreendedor aí, com 50, 60 anos, não tem metade que a grana que um cara desse tem. 19, 20 anos. Pega pelos nossos pais, né? Sim. O meu pai trabalhou também como empreendedor, né? Ele tinha o negócio dele de imóveis. E, cara, ele não conseguia lanchar, com uma capacidade incrível de fazer as coisas, sabe? Fazia, mas não conseguia. Ele era o prático, né? Ele não era o CVO, né? O cara e- que é o visionário, o cara que via lá na frente. Tanto é que, assim, a maior mudança que aconteceu na vida do meu pai, por exemplo, foi quando eu, o rebelde, né? Que trabalhava com o pai, cheguei, quebrei o pau com ele, falei, bom, não trabalho para você mais, a partir de hoje para mim chega. E fui trabalhar fora. Quando eu chego fora, em uma outra empresa, a empresa estruturada e tudo mais, eu comecei a ver coisas que no meu pai não tinha. Daí eu comecei a ensinar meu pai. E meu pai, assim... Ele aceitou? Aceitou, cara. Bom. Era meu pai e meu irmão que ficou na empresa. E daí eu comecei a falar, se vocês fizerem assim, é melhor, que os caras fazem lá, ela funciona. E daí eles começaram a crescer. Aí foram crescendo e ouvindo o que eu falava para eles. E daí, daí eu fui o aventureiro, né? Eu não quis saber mais de voltar para negócios de família, que para mim não era uma coisa que dava certo. Aí fui em outros ambientes, conhecendo outras empresas, outras estruturas completamente assim, cada uma melhor do que a outra. E em cada uma que eu chegava, eu passava para eles. Falava, ó, lá na empresa os caras fazem assim. Se vocês fizerem assim, é melhor. E os caras, eles pegando. Tanto é que meu irmão foi crescendo e tipo assim, estourou. Ganchou. Mas ouvindo as coisas que falava de experiência de outros ambientes. Sim. Porque você se limita, né? Sim. Às vezes você está num lugar ali de família, que nem você comentou do seu pai com uma farmácia, não sei se ele tinha uma rede ou era uma só. Não, farmácia pequena. Então, só que daí hoje você pega pessoas que têm rede de farmácias. Sim. E daí se você, por exemplo, tem essa sacada, você vai trabalhar num lugar desse. Você vê a estrutura, você vê como você chega pro seu pai, se você fizer assim, dá certo, porque os caras lá estão fazendo. É outro ambiente. E daí as coisas vão acontecendo, cara. É aquilo que eu costumo dizer sempre, cara. O ambiente, ele faz total diferença em todos os resultados. Inclusive, nas palestras, eu costumo dizer, até que eu uso a palma da mão, que eu falo o seguinte: ambientes geram novos hábitos. Novos hábitos vão gerar novas decisões. Novas decisões vão gerar novas ações. Que novas ações vão gerar novos resultados. Entendeu? Perfeito. Não tem como. Por exemplo, ambiente. Você está num ambiente onde tem pessoas que são negativas, que são pessoas com um nível de escassez elevado, que são pessoas que geram conflitos constantes, né? Cara, como que você vai conseguir prosperar de uma maneira dessa? Me conta. Você não vai.
Não, já, eu digo, você não vai. O que você tem que fazer? Buscar o quê? Novos ambientes. Né? Então, por exemplo, você quer montar um negócio. Você eu não aguento mais vender as minhas horas como CLT. Mas agora, só voltando na questão do ambiente, eu vou fazer uma pergunta para Claro. para você orientar as pessoas que estão assistindo aí ou que vão assistir depois. Que tem uma audiência muito top, Como é inclusive, que hein? as pessoas acessam novos ambientes? Então, aí que tá. Vamos lá. Por exemplo, uma das coisas... Que pergunta, hein, Fafá? Não, É, porque... Não, mano, você tá... Meu, pra Marçal que fuja de você, irmão. Boa, ué. gostei. Vamos lá. Porque... Ó, o que acontece? Que fuja mesmo, senão eu vou dar uma cadeirada na cabeça dele. O que acontece? É uma situação bem complicada. Por quê? Se você vive naquele ambiente, né? Então você já está preso no ambiente. O que vai acontecer? Cara, você vai... eu vou responder a tua pergunta como eu fiz. Você vai entender como. Em primeiro lugar, quando eu quebrei a minha primeira vez, eu senti um frio pelas espinhas que eu falei, fudeu. E agora? E agora? Eu sentava no meu escritório, fazia tudo quanto é tipo de reza, caçava tudo quanto é tipo de santo. Só que eles não vão fazer nada para você. Eles podem te dar força e energia Isso. para você tomar a decisão. Exatamente. Você entende? Porque o resultado ele é fruto de algo que foi feito lá atrás. Exato. Só se muda o resultado de hoje não vai mudar. Não vai. Hoje. Não. Você pode mudar o seu comportamento hoje para mudar o resultado do futuro. Exato. E que vai levar tempo. Exatamente. É, Então aproveita. tem um processo. É que nem esse É um amigo meu processo. tá querendo, cara, tô quebrando, Cara, aproveita esse momento. É. Aproveita esse momento. Mas e se eu quebrar? Você vai aprender uma coisa nova. Relaxa, que você vai sobreviver, eu sobrevivi. Tem aqueles dois tipos de pessoas. Isso vai responder já a tua pergunta. É aquelas pessoas que são acomodadas e aquelas pessoas que não aceitam, que falam chega. Eu sou um cara que falo chega. Se eu vejo uma coisa que não tá dando certo, eu falo chega, eu bato na mesa. Cara, eu falo não quero isso para mim. E a hora que tem o chega, que você tem a tal da transformação. A transformação acontece a partir do momento que você sai completamente da sua zona de conforto e faz exatamente para a decisão que vai te gerar aquela ação. O que eu fiz? Eu sentado naquela mesa de escritório, olhava para um lado, olhava para o outro, não entrava um cliente, estava fudido e falava, como que tem gente que está conseguindo e eu não estou? Aí eu fui para a internet caçar economista. Enquanto tem caçar... alguém que tá fazendo, tá dando certo, peraí. Exatamente. Eu fui procurar, porque eu sentia a necessidade de, por mais que eu estivesse vivenciando, vivendo num ambiente... Aquele cenário. Eu falei, mas eu não nasci para isso, cara, eu não quero ter esse sofrimento. E comecei a caçar coisa para fazer. Pessoas que deram certo na vida, o que elas fazem para poder dar certo. Clientes, eu conversava com eles, comecei a procurar. A procurar novos ambientes, novas pessoas.